tem muito problema, cara. Não dá pra romantizar tudo, assim. Então, atraso de salário, problema com o clube, lesão, igual a gente comentou. Eu também trato isso como uma missão, assim. A gente, atende todos os nichos de clientes no escritório, mas os atletas têm meu coração. Essa parte do Eterna Sports ali que a gente criou, né? Essa cápsula dentro do escritório, é o que eu faço com a maior paixão. Assim, adoro. No esporte, no vôlei. Tudo que a gente começa, depois vem alguém que faz. É impressionante. E lá fora não foi diferente. Mas hoje a gente tem concorrentes, mas a Players On sempre foi pioneira em todos os nossos produtos que a gente tem. Seriam parecido, copiaram. Então, eu acho que assim, os atletas que se dedicam bastante nas férias, que não param, assim, eu tenho na minha cabeça que quem não para tá sempre pronto. A gente fez alguns investimentos em imóveis, né? E lá atrás a gente não teve muita orientação de como lidar com isso. Então, acho que isso foi um ponto que pegou muito. E quando a gente leva para os atletas, nossos amigos, a gente fala, olha, consulta primeiro, sabe? Conversa primeiro com quem entende de dinheiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada do Eterna Cash, o podcast que conecta histórias, esporte, o mercado financeiro e o empreendedorismo também. Fala pessoal, tudo bem? Vinícius Dueck aqui, fundador da Eterna Capital. E vocês já viram que a gente tem uma surpresa aqui, a Juju pela primeira vez gravando o podcast comigo. O Matheus, vamos deixar um abraço pro Matheus, nessa hora que vai estar passando o podcast, provavelmente já vai ter nascido a Heloísa. Exatamente. Né? Então, ele não pôde estar presente aqui porque estourou a bolsa hoje da Joyce. Então, eu escalei a Juju para participar com a gente aqui. Bom, pessoal, a gente está com convidados especiais. Na verdade, são amigos, né? Se tornaram grandes amigos nossos aqui na Eterna Capital. Eu vou ler aqui falando um pouquinho sobre o que a gente vai tratar no episódio, mas depois a gente vai bater um papo, tá? Bom, quando a gente fala sobre carreira de um atleta profissional, é comum pensar em conquistas, títulos e grandes jogos. Mas, por trás de cada temporada, existe uma realidade que pouca gente conhece. Mudanças constantes de país, decisões que impactam toda a família, adaptação a novas culturas e uma carreira que exige planejamento muito além da quadra. Ao mesmo tempo, cada vez mais atletas e profissionais do esporte entendem que construir uma trajetória sólida também passa por empreender, fortalecer a própria marca e se preparar para o futuro enquanto vivem o auge da carreira. E é justamente sobre esses bastidores, os desafios de empreender no esporte e a importância de tomar boas decisões pensando no longo prazo, que a gente vai conversar no episódio de hoje. Este episódio do Eterna Cash é um oferecimento da Omint, que há 45 anos se dedica a cuidar de pessoas com excelência, confiança e inovação. Para sua saúde, vida ou viagens, conte 100% dos seus dias com a Omint. Muito bom, muito bom. Obrigado ao Mint, sempre parceira nossa aqui no podcast. E para essa conversa a gente vai receber um casal aqui que a gente conhece a realidade desse mundo como poucos. Matheus Krautschuk, ponteiro com passagens por alguma das principais ligas de vôlei do mundo e que seguirá por mais uma temporada na Itália. Acho que é a primeira vez, né, que segue duas temporadas seguidas ali no mesmo clube. E Amanda Barsi Krautschuk, fundadora da Players On, empresa especializada na construção de imagem e posicionamento de atletas. Sejam muito bem-vindos, se apresentem um pouco, por favor. E para quem não conhece vocês ainda, para que conheçam. Oi, pessoal, eu sou a Amanda Barsi, empresária, ex-atleta de voleibol, formada em Ciências do Esporte pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em análise de desempenho, casada com o Krautschuk há quase 9 anos. 9. Muito tempo. Bastante tempo. Galera, eu sou o Matheus Krautschuk. Tô com a Eterna há bastante tempo. Jogo vôlei e é isso. Minha vida é essa. Brincadeira. Ponto. A gente tá aprendendo aí, junto com a galera da Eterna, a investir, empreender. E tudo isso aliado ao voleibol e aos nossos business aí que andam junto com o meu trabalho. Boa. E esse podcast só existe graças a eles. Na verdade, eles nos provocaram lá atrás com a Players On e a gente entrou como patrocínio lá atrás porque a gente acreditou muito no projeto. A gente gostou tanto desse universo de podcast que a gente resolveu trazer aqui para a nossa empresa também, o Eterna Cash, e a gente poder conectar essas histórias que eu acho que são legais. E acho que vocês têm muitas histórias para passar, muito conhecimento. Pô, a gente tem um público ali jovem que assiste a gente, que acompanha a carreira de vocês. E vocês são referência no que vocês fazem, então muita gente no vôlei conhece vocês. Então esse bate-papo é pra gente explorar um pouquinho isso.
Beleza? Vamos lá. Beleza. Ó, Ju, vamos lá, você começa. Vamos lá. Quando as pessoas olham para a trajetória de vocês, enxergam uma vida que parece ser dos sonhos. Morar em diferentes países, viver do esporte, empreender dentro do vôlei, mas pouca gente conhece os bastidores. Se eu perguntasse qual foi o maior preço que vocês pagaram para construir essa vida, qual seria a resposta? Difícil. Abdicar do tempo com a família. Nossa, exatamente Essa é a isso que eu parte pensei. mais difícil de todas, assim. Uhum. A gente vive realmente, eu sou muito realizado com a minha carreira, com a profissão que eu escolhi, sempre quis. Mas estar longe de casa é muito difícil. Mas agora a gente tem nosso filho pequenininho, né? Ficar longe dos avós. Quando eu volto pro Brasil, eu tenho 2 meses de férias, não consigo visitar todo mundo. Então essa é a parte que pega um pouco mais, assim. É o que a gente paga o maior preço de todos, né? Não é o tempo, é a falta do tempo com os familiares. Mas de restante, a gente tem nossas recompensas, né? A carreira, por ser um pouquinho mais curta, eu tenho certeza que esse esforço todo vai valer a pena depois, quando eu parar, e aí eu vou conseguir passar mais tempo com a família. Pra quem vive de fora, a gente vê, nossa, que legal, né? Pô, tava na Itália. Pô, a gente tava conversando sobre a Itália ali, que é um lugar que eu amo. E ele me contando e só dando vontade de visitar vocês lá. E eu falei, pô, deve ser incrível morar num lugar desse. Mas, pô, principalmente a gente tava conversando também sobre essa questão de não ter uma rede de apoio, né? Pô, e com filhos pequenos e tudo mais. Esse é um ponto que realmente é um sacrifício aí que vocês têm como atletas e... Né, e você também, né, Amanda, acompanhando e tocando a empresa de lá, né? Você tocando a empresa, você consegue hoje tocar tranquilamente, Sim. né? E você atende atletas do mundo inteiro também, né, Amanda? Do mundo Então você inteiro. acaba falando com muita Eu acho gente, também né? que não é férias, né? O pessoal olha mais pensando, nossa, ele tá fazendo um Eurotrip, assim, a temporada inteira. Todo mundo Europa com férias, né? E às vezes Exatamente. você só tá, tipo, casa, jogo, casa, treino, Muitas você não vezes tem não dá nem essa. pra viajar, não dá nem pra passear, conhecer o país assim a fundo. Quando tem Não folga, consegue. meio diazinho de É. folga. Exatamente. Imagino. A gente se diverte. Mas eu acho que essa coisa da romantização da carreira ali é pra quem vive de fora mesmo, enfim. Qual que você acha que é a maior ilusão que as pessoas têm sobre essa vida? Essa vida de atleta, de viajar o mundo? E é que assim, o pessoal acha que a vida do atleta é muito paragonável à vida do jogador de futebol, por exemplo, né? Que tem vida no luxo, que é tudo fácil, que o cara chega em casa, tem tudo prontinho pra ele. E não é assim, né? A nossa vida de atleta, ela é muito mais complicada do que as pessoas pensam. Então não é só luxo, não é só vitória. Pô, tem muitas coisas ali por trás que dificultam, assim, o dia a dia, né? Então, Muitas dores. muita lesão, Tem que conviver muito com isso. incômodo. Tem muito problema, cara. Não dá pra romantizar tudo, assim. Então, atraso de salário, problema com o clube, lesão, igual a gente comentou. A logística das viagens, pô, fico longe. Meu filho era recém-nascido quando a gente chegou lá, né? Então, ele tava com 40 dias quando a gente chegou na Itália. Caraca. Cara, eu fico 2 dias fora, 2, 3 dias fora, ela sozinha, sem a rede de apoio, então é muito difícil, sabe? É tudo muito lindo, viver fora, jogar fora, mas também tem seu preço a pagar, né? É Sim. isso. Mas eu acho que vocês fazem isso muito bem, assim, pelo menos pra gente que vê, e assim, é o que você falou, né, Carol? A carreira é curta e você tem que aproveitar esse momento pra construir negócio, construir patrimônio, fazer as reservas financeiras, e me parecem que vocês fazem isso muito bem, né? Então é isso, aproveitar, pô, já que é sofrido, já que é corrido, constrói rápido pra depois ter uma tranquilidade, aí fazer a transição de carreira com a família tranquila, né? Exatamente. Bom. E depois de tantos países, desafios e mudanças, qual foi o maior aprendizado que essa trajetória trouxe para vocês como pessoas e não apenas como profissionais? Olha, da minha parte, assim, falando como empresária no voleibol, mas também como esposa de jogador, eu acho que ter a oportunidade de viver em outros países, se você ficar imerso na cultura, você realmente viver o país, né? Conhecer um pouco mais aquilo. Eu acho que para mim, como mulher, esposa, empresária, trouxe muito conhecimento do esporte hoje que eu lido. Abriu muitas portas também. Então, eu acredito que para nós, estar fora hoje é um passo muito importante para fazer com que a Players, também a nossa empresa, cresça. Mas eu acho que, particularmente falando, pela questão do idioma, de aprender várias línguas, de conhecer pessoas de diversos lugares do mundo. Então, foi muito sensacional e tem sido muito bom para nós essa parte. Agora a gente vai trazer isso para o nosso filho. Né? Essa oportunidade de estar vivendo diversas culturas, enfim, e estar imerso no esporte que a gente gosta.
Legal, legal demais. Depois a gente vai falar sobre a Players One, que eu tenho bastante curiosidade de saber como surgiu. A gente já vai chegar nesse ponto aí, mas é muito interessante a história de vocês. Krau, quando que você percebeu que a carreira do atleta não era só jogar bem, mas é realmente ter uma administração disso, né? E eu acho que você também faz, pelo menos eu olhando, você faz isso muito bem. Pô, de escolher para onde eu vou, em que momento de carreira, essa transição que você faz, eu acho que faz muito bem feito. Olha, eu tive que fazer escolhas muito importantes já desde cedo. Assim, né? Então, quando eu decidi sair de casa a primeira vez, aliás... Com quantos anos? Eu tinha 15 anos. Cara. Primeira vez que eu tava jogando num clube, tinha ganhado a bolsa de estudos e meus pais foram embora da cidade. E eu falei, não, eu não vou ficar. Caraca. Vou ficar. Então, eu consegui morar na República lá, o pessoal do voleibol em Maringá, e meus pais foram embora. Então, eu fui deixado, assim, né? No bom sentido, por escolha minha. E aí, depois, quando decidi ir para Campinas para jogar vôlei, enfim, decidi casar cedo. Depois que a gente estava recém-casado, assim, tinha 2, 3 meses de casamento, a gente decidiu ir embora do país. Então, a gente sempre teve muitas escolhas difíceis para fazer, sabe? Só que isso ajuda a gente, né, cara? Isso ajuda, porque chega em um momento que você tá tão habituado com o mercado, com as dificuldades do mercado, que acaba facilitando na hora de fazer a escolha. Então, por exemplo, agora que a gente já está com um pouquinho mais de currículo aí, a gente consegue escolher, teoricamente, os lugares onde a gente quer ir, onde a gente não quer ir, o que quer fazer, o que não quer fazer, e isso ajuda e reflete a gente no business também, entendeu? Então, tanto com o Players One, como com as nossas finanças, a gente consegue pensar muito bem o que a gente quer e o que a gente não quer, sabe? Por essas experiências difíceis que a gente teve no começo, assim, porque a gente vai passando uma dificuldade atrás da outra quando é mais novo, né? Às vezes é dificuldade financeira, dificuldade de escolher o lugar ali, tá longe da família, e aí tá habituado a esse tipo de situação, hoje em dia nos ajuda. Então a gente tem coisa que a gente tira de letra, assim, que 5 anos atrás a gente ia estar sofrendo um monte, sabe? É verdade. Nada como a experiência, né? Nada como experiência. Amanda, a gente tava falando agora, né, sobre a criação da Players One, porque eu, particularmente, acho que você é bem novinha. E a Players One foi criada em 2013, tem aí seus bons anos. E era uma época que o mercado ainda não falava tanto sobre marca pessoal, sobre a necessidade do atleta ter essa exposição nas redes sociais, né? Eu queria entender como que a Players One foi criada e como que você conseguiu ver esse mercado antes dessa tendência que a gente vive hoje, né? Eu acho que eu, como players, assim, a gente sempre tem uma visão antecipada, assim, no esporte, no voleibol. A gente criei vários conteúdos, várias coisas antes de outras pessoas criarem. E eu enxerguei esses gaps em momentos, assim, de dor mesmo. Em 2013, eu já trabalhava profissionalmente há 3 anos numa equipe, né, que é a equipe de Campinas. Eu já trabalhava como analista de desempenho, fazendo a estatística profissional. E no momento onde a gente viu que um patrocinador ia deixar a equipe e a gente ia perder o nosso emprego, né? Eu olhei e falei assim, meu Deus, o que eu posso fazer para esse esporte ter um pouco mais de confiança, né? Dos investidores virem, olharem e falar assim, nossa, quero investir, quero estar junto. E eu vi como uma oportunidade de um plano de carreira, uma segunda opção, né? Caso eu deixasse de trabalhar nas quadras. E aí veio a Players, nasceu nesse momento de incerteza, nesse momento de dor, da perda de um patrocínio, a possível perda de um patrocinador. E eu enxerguei esse gap no mercado de pessoas que estavam precisando desse material de análise estatística. Então, o meu foco, primeiramente, era suprir os empresários que precisavam desses vídeos, das estatísticas, para fazer a negociação dos atletas, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil. E eu comecei a atender esses empresários e os jogadores de boca em boca, fazendo esse material, preparando esse material para a venda deles. Então, foi exatamente o momento com que o time perdeu o patrocínio, eu enxerguei esse momento e me antecipei. E ao longo dos anos, a gente foi vendo essa questão do marketing pessoal, de alavancar a carreira do atleta, não só na questão do jogo dentro de quadra, mas também posicionamento dele fora de quadra. Então, a Players, ela foi crescendo junto comigo na carreira. Eu comecei muito nova, né? Eu parei de jogar vôlei com 18, quando eu entrei na universidade. Eu optei em parar para poder trabalhar dentro de uma equipe, mas eu não sabia o que eu queria executar. E aí, eu vi a estatística, me especializei em estatística, e aí foi um casamento de ideias, né? Que legal. Deu certo. E aí, me conta, a Players One, ela faz, então, essa parte de estatística, a parte dos highlights também dos jogadores, e isso serve como material para eles, para buscarem melhores contratos, patrocínios? Me explica um pouquinho melhor, Amanda. Exatamente. Então, por exemplo, o Krau
fez uma temporada agora na Itália espetacular. A gente vai lá, busca todo esse material, a gente faz uma síntese dos melhores momentos e a gente manda para os clubes essa síntese. Então, a gente posta no canal do YouTube, o empresário pode usar o link, o próprio atleta pode usar o link. Legal. E pessoas ao redor do mundo podem assistir o nosso canal e estar assistindo os melhores momentos e também os jogos completos, as análises de desempenho, como ele rendeu nos jogos, quais foram os jogos que ele rendeu mais, quais são os pontos fortes ou os pontos fracos também, né? Porque não dá para deixar só a parte boa, mas a gente ajuda nesse processo. Que legal. Quem que contrata vocês? Os atletas? Os empresários? Os clubes? Não. Os atletas e os empresários. Atletas e empresários. Sim, e os clubes acompanham a nossa página, Tá. todas as nossas postagens. Muito legal, muito legal. Assim, eu vendo de fora, posso estar errado, me parece que o vôlei feminino, ele tem muito mais essa questão da imagem fora das quadras, de ser usada a imagem da pessoa, do atleta, para vender uma coisa que não seja só o desempenho dela em quadra, mas uma figura ali de patrocínio, de ser uma cara de alguma marca. Como que vocês enxergam isso? Isso é verdade ou é uma visão errada minha? E se o universo do masculino também está indo para esse caminho, né? Dessa imagem pessoal mais forte, para não só buscar melhores contratos dentro da quadra, mas também fora. Eu, ao meu ponto de vista, tá acompanhando, porque, como eu falei, aliado à minha carreira, eu ainda acompanho tudo que a Amanda faz, né? Uhum. Eu concordo, sim, que o feminino é mais bem posicionado, mas é também por causa da escolha das jogadoras, né? Uhum. Eu acho que o jogador do vôlei masculino ali tem um pouquinho mais de dificuldade em se expor em rede social. Eu, por exemplo, eu me posiciono na rede social, eu creio que a gente tem um bom posicionamento, Sim. mas eu não sou um jogador que tem um fluxo grande de postagens e tudo mais. Tem jogadores que tem mais, mas no vôlei feminino você vê que é diferente assim mesmo, assim. Então, às vezes por as meninas conseguem exprimir ali mais fácil tudo na rede social, fica mais fácil também dos patrocinadores encontrarem esse... Você acha que isso ajuda produto. dela ser uma influencer fora da quadra para conseguir um bom contrato com o clube? Não sei se influencia nos contratos. Porque, assim, pô, você tem meninas que têm 1 milhão de seguidores. Pô, às vezes pro clube é interessante ter essa pessoa lá. Óbvio, ela tem... Pra aumentar, né? Óbvio, ela tem que jogar bem, não adianta ela ser, né? Eu Mas acho ela que joga o que bem. pode influenciar por exemplo, a jogadora tem tantos seguidores que ela pode trazer um patrocínio para o clube. Isso. Nesse caso, pode funcionar. No vôlei masculino aconteceu poucas vezes, né? A gente conhece algumas histórias aí de alguns jogadores que realmente eles trazem os patrocínios, né? O cara tem uma aura ali tão grande que o cara traz os patrocínios. No feminino acontece... No masculino é muito pontual, assim. São poucos jogadores. Tá. No feminino tem mais. Tem mais, sim. Esse é um movimento que a gente vê muito no futebol, né? No futebol tem muito isso, né? Um clube contrata um atleta, às vezes, pelo que ele traz ali de patrocínio, de externo para o clube, para a imagem, né? Então, acho que no vôlei talvez seja um caminho ali futuro, né? Crau. Quem sabe? Já. Bora, com certeza. Boa, vai lá, Ju, você agora. Na opinião de vocês, quais decisões tomadas fora da quadra têm mais impacto na longevidade de uma carreira do que a própria performance esportiva? Decisões tomadas fora das quadras que impactam na longevidade da carreira. Longevidade física? Pode ser. Também. Eu acho que as férias do atleta. As férias. Tem atleta que não se cuida nas férias, o cara curte as férias inteiras. E quando chega no clube, ele precisa passar por toda a pré-temporada, que já é um momento pesado ali da temporada, maçante, assim, né? O cara tem que se esforçar muito mais. E nas férias que ele podia cuidar de possíveis lesões, ou cuidar do corpo, ou fortalecer alguma coisa que precisava, o cara tá tranquilo, assim. Então, eu acho que, assim, os atletas que se dedicam bastante nas férias, que não param, assim... Eu tenho na minha cabeça que quem não para tá sempre pronto, sabe? Tem que ser um cansativo, né? Treinando. Então. Isso é legal, cara. Todos os atletas que a gente falou durante as férias, os caras... Ele falou, cara, o único compromisso que eu tenho é academia. O resto eu tô tranquilo. Então, assim, pelo menos os nossos atletas se cuidam bastante nas férias. É a única Tem que coisa manter, né? que te ajuda a ter a longevidade certa. Legal. Eu falo do cuidado, mas é um cuidado total, assim, de você ter um bom plano de saúde, onde você vai conseguir fazer todos os seus exames quando volta pro Brasil. Por exemplo, a gente paga plano de saúde o ano inteiro e eu, nossa, esses 3 meses que eu tô no Brasil, eu uso tudo que eu posso usar. Interessante Eu isso. posso usar, faço check-up de tudo, vejo o que falta, o que precisa, o que tá tudo certo, o que não tá. E, eu tenho 3 meses pra eu estar em forma de novo, porque é o meu trabalho, entendeu? Eu vejo bastante gente pro legal. dentista aqui. Tem vários atletas que eu sei que eu vou entrar em contato. Tipo, tem muita foto deles indo pro dentista, fazendo clareamento, ou vai cuidar dos dentes agora. Tudo. Eu acho que lá fora é mais difícil também. Mas é legal esse ponto que você... Parte médica. Né?
aqui no Brasil falam que é muito melhor, né? Essa Sim, questão, né? É legal esse ponto, porque muito atleta fala, cara, não, eu fico fora do Brasil 10 meses, não faz sentido eu ter um plano de saúde. Tem Mas as exceções, não, mas tem as exceções. Sim, Os caras que ficam realmente- uns 10 meses fora, volta pro Brasil, não faz nada e joga até os 40. Não, beleza, É. ótimo. Eu vejo que São na minha, poucos. na minha posição de oposto não funcionaria. Uhum, Pra mim, primeiro que eu não consigo uhum. ficar 2 meses parado, segundo que, não, cara, não funcionaria. Sim, Eu sim. acho que não funcionaria. A minha posição exige muito que eu seja um jogador de muita presença. Uhum. Se eu tiver que gastar os 2 primeiros meses da temporada para eu colocar o meu corpo de volta no shape que Não eu demora preciso, muito. Não dá. Kraus, você é um cara que tá no auge da carreira, mas você sempre demonstrou a preocupação com o pós. Né? Você empreende, vocês estão juntos, empreendendo. Quando que foi que você teve esse start, assim, cara, eu preciso começar a construir algo pro pós-carreira? Financeiramente, enfim, uma transição. eu acho que logo após nosso casamento ali, assim, que eu vi que eu não estava mais sozinho e que tinha mais alguém que dependia dos meus cuidados também, sabe? Então, esse cuidado que a gente tem um com o outro me ajudou muito a crescer nessa parte de pensar no futuro, de pensar em como cuidar dela, da família dela, dos meus pais. Eu comecei a ver com outros olhos esse cuidado, sabe? Legal. Porque antes eu jogava para sobreviver ali, né? Uhum. Salário baixo e vivendo em república e tudo mais. E depois que quando você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e visibilidade, você tem que pensar em outras coisas. Uhum. E pós-carreira foi crescendo, assim, essa vontade de ter minhas próprias coisas, de conseguir fazer com que os meus pais não dependessem só do trabalho deles, com que meu sogro e minha sogra pudessem ter uma aposentadoria tranquila e que quando a gente estivesse no Brasil tivesse tudo certo. Então, foi logo após a gente casar mesmo, assim, de eu ter essa virada de chave de querer investir em imóvel, investir na PlayerZone, melhorar o business para tentar gerar uma visibilidade para a gente que no futuro pode vir a gerar renda, né? Muito bom. Eu sei que a carreira não é muito longa e pode acabar a qualquer momento. Uhum. Então, a gente tem que se programar. Tem que se programar mesmo. Ó, ele tá super bem encaminhado ali, Eu tava bem falando com a programado. Amanda agora sobre essa última temporada, né? A gente tava acompanhando, assistindo os jogos e aí, pá, veio lesão. Eu imagino que deve ter sido bem frustrante e não foi só você, né? O outro cara que dividia a posição com você também teve lesão, então... Foi o momento mais difícil da minha carreira, assim, eu acho, cara. É mesmo? De você ver... Tipo assim, ver o troféu ali pertinho, porque assim, o nosso time foi muito bem esse ano, né? A gente ganhou Copa, Supercopa. Vocês ganharam pra caramba ganhamos lá. tudo. Já tava com 2 medalhas no peito, o primeiro lugar garantido na classificação. Fomos para as finais, e aí um dos nossos jogadores quebrou o braço, que é uma lesão totalmente acidental no vôlei, que não acontece muito raro, sempre, né? muito raro. Uhum. Então o cara quebrou o braço e a gente foi pra final com um jogador a menos já. Caramba. E aí nos primeiros 15 minutos do primeiro jogo da final, eu tive uma lesão no cotovelo. Consegui terminar o jogo com um remédio, assim. Tava tomando um monte de analgésico pra eu conseguir terminar a partida, mas assim que acabou o jogo eu tava com o cotovelo bem inchado, assim, já não foi nada grave, mas como a sequência de jogos ali acontece em 15 dias, tem todos os jogos da final, não consegui jogar os outros jogos e aí eu fiquei lá de fora, assim, só vendo tudo acontecer, sabe? Foi muito triste, porque a gente era favorito, assim, ao título. Tava com o time, já tinha mostrado o resultado durante a temporada e a gente ia fechar o triplete ali, né? Aham. E aí não deu. Perdemos na final. Não é nem nada como a gente... Às vezes não é como a gente espera, né? Mas, pô, a história que você desenhou lá foi maravilhosa, né? Faltou só a cerejinha do bolo, né? Mas a gente... Cara, uma coisa que eu gostei muito de ver, que eu acompanhava os jogos, é a torcida. O quanto que vocês tinham uma conexão grande com a torcida. Sempre foi assim? Lá, o Pineto sempre abraçou, assim, a cidade, abraçou o time? Ou foi essa vez que teve essa conexão diferente? Não, o Pineto teve uma história num passado... não tão distante na Superliga Italiana também, e tiveram jogadores lá fortes, assim, jogadores brasileiros. Então teve Rodriguinho, Rivaldo, Diogo, muitos jogadores que eu joguei bom, né? Jogaram lá em Pineto na época que eles estavam bem, era um outro patrocinador, né? Mas a cidade sempre abraçou muito o vôlei, assim, muito legal. E aí agora que o time voltou para as cabeças, teoricamente, era lotadíssimo. O ginásio era... vazando gente das portas. Que legal. Assim, e é legal porque tinha criança, desde criança de 3, 4 anos de idade ali já com camisa, torcendo. Quanto as pessoas que viram essa história no passado. Então, tipo, gente de 80 anos ali, 70 e poucos anos, os caras... É tudo que tem na cidade pra eles, assim, sabe? Que legal. É a paixão deles, né? E é muito legal. É muito lindo. Cidade muito apaixonada pelo vôlei.
Boa, boa. Vocês não estão ouvindo, mas o Caleb tá fazendo uma bagunça aqui fora. Daqui a pouco, no final a gente traz ele aqui pra falar no microfone. Cuidado do trabalho pra vovó. Faz parte. Ó, barato. Ju, você tem uma pergunta aí? Senão eu engato aqui. Pode engatar, Vini. Legal. Vamos lá. Vocês convivem bastante com os atletas profissionais, obviamente, e eu vejo que vocês falam muito sobre essa questão de investimentos, de planejamento de carreira, né, de pós-carreira, construção de patrimônio. Por que vocês acham, assim, se vocês acham ou não, mas por que é tão difícil falar sobre isso? Você acha que é cultural no Brasil? Lá fora é diferente, o atleta pensa de uma maneira diferente, ou é um fato da idade, pô, são jovens demais e não costumam pensar nisso? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que é cultural, mas é cultural mundial mesmo. É mundial É mesmo? igual, cara. É igual, Os jogadores cara? É muito difícil quem investe. Uhum. Quem investe no tradicional, então o cara tá pagando um financiamento de um apartamento há bastante tempo e vai continuar até o final da carreira fazendo isso. Mas os caras não pensam em investimento nem em empreendimentos diferentes, assim. Porque eles estão jogando vôlei para a segurança momentânea deles ali e tal, fazem um pé de meia, mas, por exemplo, os jogadores, pelo menos na Itália, na Alemanha, Turquia, os caras, eles estão jogando ali, mas eles já são todos formados. Então, tipo assim, o cara tá jogador, né? E ele sabe quando ele parar, ele vai seguir a profissão que ele escolheu na faculdade. Legal. No Brasil, é um mix ainda. Tem gente que não estuda, tem gente que só joga, tem gente que não se prepara. E eu acho que o investimento, não vou dizer que é um tabu, cara, mas pouca gente se importa. Pouca gente se importa. Tem gente que tem medo. Tipo acho assim, que é muito pô, vou investir. Não, mas eu não tenho dinheiro para começar a investir. Mas é que é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Mas rola esses papos? Ou não? Ou é um tabu? É um tabu mesmo. Você fala assim, não, cara, ninguém fala de dinheiro um com o outro aqui, porque... Não. A gente não expõe valor de contrato, Sim. mas no final das contas todo mundo sabe mais ou menos quanto todo mundo ganha. Mas eu com os meus amigos pessoais, a Amanda sabe, só nessas férias aí, cara, o tanto de gente que eu chamei pra perto, eu falei, ei, cara, vamos fazer alguma coisa? Vamos começar um negócio? Tanto é que, pô, tem amigos meus aí que a gente conversou, indicou pra vocês aí, e a galera tá entendendo o mercado, né? Tá entendendo como funciona e tipo assim, pô, que legal, era isso, entendeu? A galera não entende, não busca saber e quer estar ali vivendo o momento. Às vezes faz escolhas erradas, como a gente também já fez, mas ter assessoria de vocês para isso é bacana. E eu acho importante, sim, cara, ter alguém para ouvir. Bacana. Graças a Deus, nesse momento, assim, eu estou ajudando bastante alguns amigos nesse sentido de, tipo, cara, empreende, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, investe aqui, faz isso, abre a conta com os caras, entendeu? Mas tem muita gente que é cabeça dura e não... mas legal, cara. Continue assim, não é nem por indicar cliente pra gente, mas esse negócio, pô, empreenda, abre um negócio, isso é legal pra caramba. Você vai ser bastante lembrado depois. Pelo entender, cara. Isso. Entender que é bom e que, tipo assim, se você faz da maneira certa, do jeito certo, com as pessoas certas, cara, não... E você pode mudar a vida de uma pessoa, né? Com um simples direcionamento ali que você pode dar, né? E, pô, a gente vê aqui os clientes, os atletas que a gente conversa, sei lá, a gente conversa com uma média de 5, 6 atletas por semana. Todos têm essa impressão, poxa, cara, achei que era uma coisa mais bicho de 7 cabeças, é muito mais fácil do que eu imaginava, né? A maioria ali, 90%, 95% acaba virando cliente e começando o planejamento. A gente escutou de algumas coisas muito legais, por exemplo, atleta antigo, já tá aposentado, o cara falou, poxa, cara, quem me dera ter conhecido vocês há 20 anos atrás. Acho que essa é a missão que eu tenho hoje na Players Zone, junto com a Eterna Capital. Eu quero muito levar isso para os atletas, já os que já estão na idade avançada, digamos assim, terminando a carreira, mas a base. Eu quero muito impactar a base, por isso que eu tenho esse compromisso de fazer as postagens, de mostrar, porque assim, aos 20 anos, quando a gente casou, ele tinha 20 anos, se lá atrás, no comecinho, a gente tivesse essa ajuda que a gente tem hoje, nossa, com certeza o nosso patrimônio seria maior ainda. Sabe? Isso que, essa questão de morar fora, a gente é muito regrado. Nós somos muito regrados desde o começo, mas faltou esse auxílio profissional. E é o que eu quero como empresa hoje, parceira da Eterna Capital, trazer isso para os atletas da base, que é o nosso parceiro, né, Vini? Está patrocinando a Copa dos Atletas da Base. Hoje está aparecendo, sabe? A Eterna Capital está para todo mundo, está disponível o conteúdo sobre finanças, sobre investimento, que é muito importante. Se a gente tivesse escutado, conhecido vocês um pouquinho antes, hoje, com certeza, a nossa situação estaria ainda melhor.
E a gente tem esses, se Deus assim permitir, mais 10 anos de carreira do Sim. Matheus, né? Então a gente tem muitos planos para fazer, tanto no esporte quanto fora. Legal. Mas eu, como empresa hoje, como Players On representando, é isso que eu quero, impactar essa nova geração que tá vindo, que não faz ideia. Uhum. Não, e já Precisa do tá conhecimento. impactando. A gente conseguiu falar com vários atletas que são jovens, tipo, 19, 20 anos, alguns até de 18, né? Que eles falaram assim, olha, eu ainda tô na base, mas eu vou começar a jogar em setembro. Aí eu só queria entender como funciona, porque aí eu já falo com você quando eu começar a jogar. Então, eles estão procurando, eles estão Que querendo ótimo, entender. é isso. E é difícil, né? Porque a gente conversou com tanto atleta mais velho, às vezes, assim, mais velho que o Krau, que o cara também nunca tinha guardado dinheiro. E assim, quando você quer terminar sua carreira? Em 5 anos. Assim, 5 anos pra 5 você anos, é. guardar tudo que você precisa, né? É difícil. Pelo menos fazer uma transição, né? Mas é legal, assim, eu também trato isso como uma missão, assim. A gente, atende todos os nichos de clientes no escritório, mas os atletas têm meu coração. Essa parte do Eterna Sports ali que a gente criou, né? Essa cápsula dentro do escritório, é o que eu faço com maior paixão, assim, adoro. Porque, cara, eu admiro a vida de vocês como atleta, eu assisto vocês, eu torço por vocês. E aí poder estar desse lado aqui ajudando e mudando alguma coisa também, dando um direcionamento. E é o que você falou, desde os atletas da base, que a gente faz questão aí de estar junto e patrocinando, até o Vôlei Master também, que agora a gente está patrocinando. Eu gosto, assim, acho que é uma coisa que o vôlei abraçou a gente muito bem, e a gente quer devolver isso também para o vôlei e para outros esportes também, mas o vôlei em especial. Portanto, que abraçaram bem ali, graças a vocês também. Que são... Quando abrirem o time, me contratem. Não, por favor. Eu vou deixar público aqui. Esse cara vai ser meu sócio, tá? Eu preciso honrar meu sobrenome, gente. Eu sou Barsi. Boa. Vai lá, Ju. Como foi pra vocês saírem do Brasil tão novos, você para acompanhar o Krau e o Krau para jogar em outro país, pensando na questão tanto de responsabilidade financeira, na gestão dos gastos, ainda sendo tão jovens, né? Porque quando a gente é jovem, gente, olha, eu tinha um costume muito feio de gastar antes de começar a trabalhar aqui também. Então, acontece. E também na questão de lidar com o próprio dinheiro, negociar contratos como recém-adultos e passar por esse amadurecimento de deixar a família para trás, que vocês já falaram que é um assunto, né, que toca um pouco vocês. Olha, eu acho que a época da base, né, de eu ter saído cedo de casa, me preparou para essa saída do Brasil. Porque mesmo eu estando jogando no Brasil quando era mais novinho, eu ficava longe dos meus pais, né? Ficava longe. E aí, como eu não fui sozinho, fui acompanhado, então a gente tinha a ajuda um do outro ali. Mas esse primeiro passo na carreira profissional aí de você começar a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e tudo mais, cara, a gente foi aprendendo com os erros, né? Uhum. Não é que teve um planejamento, assim, a gente, tanto na parte financeira, quando a gente saiu do Brasil, né, a gente não tinha nada, saiu com as malinhas na mão e fomos embora atrás do sonho, assim, porque era pra gente ter ficado jogando no Brasil na Superliga para trabalhar juntos. De última hora o clube não saiu, deu tudo errado e, cara, o primeiro país que me ofereceu o contrato, eu fui embora. Então, eu fui jogar no Bahrein na minha primeira temporada com os árabes lá. Foi uma surpresa grande quando eu cheguei lá, a estrutura ser boa, porque eu tava preparado pro pior, assim. E aí, sem planejamento, sem nada, a gente gastou dinheiro no que não precisava, pagamos taxa que não devia, enviamos dinheiro de jeito errado. Mas a gente foi aprendendo, né? No final das contas, foi melhorando ao longo do tempo, né? E a gente sempre, por mais que a gente não tivesse essa ajuda de uma instrução financeira, né? Desde solteiro eu sempre fui muito regrada. Sempre anotei tudo. Nunca deixei passar nada. Eu acho que me ensinou muito ter a empresa rodando antes de casar. E na hora que casou, que a gente assumiu o papel com a empresa realmente em plano A, nos ajudou muito. Só que naquela época, a gente entrava em contato com alguns jogadores que eu tinha trabalhado e falava assim, e aí, como que você fez no Japão para mandar esse dinheiro? Como é que você faz? Me explica. Mas eu vou falar, a gente penou, viu? Né? Porque realmente falta essa instrução. E às vezes é a orientação errada, né? Exatamente. Muito. A gente nunca fez nada de ilícito, assim. Sim. Mas a gente mandou dinheiro das maneiras erradas que eu falei. Por exemplo, a gente usava plataforma de envio de dinheiro, essas plataformas internacionais e tal. Que, por dólar, os caras cobravam 50 centavos de real, sabe? Então, você ia mandar um montante um pouquinho maior, você não sabia que você estava pagando tudo aquilo de taxa. E na nossa cabeça era só aquilo ali que podia fazer. Era só daquele jeito que tinha como mandar, por instrução errada de outras pessoas. Sim, né? sim. Então, hoje a gente consegue dar instrução boa para as pessoas, tipo assim, de como fazer da melhor maneira.
Legal. Mas a gente nunca foi muito gastão, assim. Sempre foi bem controlado, porque a gente queria ter nossas coisas. É. né? Boa, Sempre. boa. Amanda, você tem desde 2013, né, que a gente 2013. falou? 2013. Vocês não eram casados ainda? Não. a gente Vocês casou casaram em em 2018? 2018. É, 18. Cara, é bastante. 2013 eu tava na escola ainda. Entregou minha idade. Ai, gente. Hoje você atende atletas do mundo inteiro? Sim, o mundo inteiro. Cara, e como que foi isso? Como que você... Quando começou a internacionalizar? De você atender? Ou já foi uma coisa natural, porque você já estava lá fora? E Como que foi captar, isso? né, esses clientes. Olha, eu vou falar que eu acho que depois que a gente deu esse passo de ir pra fora, facilitou saída muito. nossa, né? A nossa Uhum. saída do Brasil facilitou muito. Porque antes eu atendia só o pessoal aqui. Na hora que a gente foi, começou a expor... Teve uma situação muito engraçada. Quando o Krau foi a primeira vez pra Coreia, a gente tava no aeroporto, o agente coreano buscou a gente, e a gente tava lá e eu tava trabalhando. Editando vídeo, preparando coisa e tal. Ele olhou assim e falou assim, Players On! Players On! Eu olhei pra ele e falei assim, Players On! Ele falou, eu assisto esses vídeos. Eu falei, a nossa empresa. Então, assim, do outro lado do mundo, alguém já tava assistindo os nossos vídeos Legal. lá no começo da carreira do Krau, quando ele foi pela primeira vez. Que legal. Tô que falando de legal. 8 anos atrás. Então, assim, eu acho que internalizou muito rápido essa ideia, né? Dos atletas assistirem, de todo mundo. Porque é muito mais fácil o Krau apresentar também. Uhum. Ele é o atleta Players On, Aham. né? Então, eu acho que facilitou muito essa saída nossa. Ajudou pra caramba. Quando ela trabalhava no Brasil, ela falou que ela tinha isso como segundo plano, né? Então, ela Uhum. trabalhava nos clubes como estatística e fazia os vídeos ali para ir suprindo a necessidade do mercado. Quando a gente foi embora, ela não tinha como trabalhar de estatística no clube que eu tava, entendeu? Ela foi para me acompanhar. Eles até tentaram E aí me ela, contratar, né? mergulhou de cabeça ali, Eu entrei de cabeça na Players empresa, On é. todo, assim. Aí ela virou a dona Players On. Caramba. De 2018 para frente ali, que ela é full time com a Players On. Então, isso não é amador só regional, né? É. Amador, aparentemente, que ao redor do mundo. Sim. Mas você deve ter bastante concorrente lá fora, ou não? Por incrível que Sim. pareça, a Não? gente foi a primeira empresa, como eu falei no começo do podcast, sempre tive muita visão no esporte, no vôlei. Tudo que a gente começa, depois vem alguém que faz. É impressionante. E lá fora não foi diferente. Excelente. Mas hoje a gente tem concorrentes, mas a Players On sempre foi pioneira em todos os nossos... Todos os produtos que a gente se tem. viam parecido, copiaram. Inclusive o Players Cast, patrocinado pela Eterna Cap. Verdade. Tava falando sobre isso, mas É. deixa no off ali. Deixa eu falar. Legal. Bom, eu acho que tem decisões que vocês tomam que naquele momento parecia extremamente arriscada, mas que depois acaba sendo divisor de água. Teve alguma dessa decisão que vocês lembrem, assim? Você fala, cara, Vou ir embora do Brasil. Primeiro. essa foi a maior de Essa todas. foi a primeira, assim, né? É. Muito difícil, porque eu tinha acabado de sair da categoria de base, era meu primeiro ano como profissional. Uhum. Falei, cara, eu não acredito que eu caí nessa cilada de ficar sem clube agora, tipo, já era setembro. Falei, meu, o que eu vou fazer? Então, é um risco, né? Você fala assim, pô, pra onde que eu vou? Se alguém me fala assim, vai pra Polônia, pra qualquer outro lugar, você vai tranquilo, né? Agora, pô, você vai pro Bahrein. Nunca tinha ouvido falar. Graças a Deus foi um passo bem dado, né? Muito eu bem dado. joguei muito bem lá e dali minha carreira deslanchou, assim. E eu acho que também nossa primeira ida pra Coreia, né? A gente tava... Depois do Bahrein, eu fui contratado pra jogar na Itália. Santa Croce. Eu tinha assinado um contrato de 2 anos lá. E aí, nos primeiros 3 meses que eu tava lá, eu recebi a primeira proposta pra ir pra Coreia. Uhum. E eu tinha muito medo, cara. Só que a gente foi meio bobo, né? Cara, era um Falta de contrato conhecimento. muitas vezes maior do que eu ia ganhar nos 2 anos juntos, entendeu? É. E eu não queria ir, porque eu tava seguro, eu tava na Itália, eu tinha um contrato de 2 anos e eu queria optar pela segurança. Uhum. E eu recusei a proposta. E aí veio a proposta de novo de outro time da Coreia. E eu recusei de novo. Aí no terceiro time eu falei, ó... A gente se olhou e Sentei falou, com o não, presidente, a gente eu falei, tem cara, que ir. Deus tá mandando alguns Deus tá recados. mandando né? a gente ir. Não tem como eu recusar, cara. Não tinha como eu recusar. E aí a gente foi sem conhecer nada. Sem saber de nada. Aí quando eu pisei lá a primeira vez que veio um ônibus buscar a gente, assim, pô, nossa, coisa mais linda. Baita Assim, estrutura. eu me senti um jogador da NBA, assim, a hora que eu Que pisei legal. ali, eu falei, nossa, era isso que eu queria. Que legal, que legal. Devia ter vindo antes. Muito bom. E como casal, vocês costumam tomar as grandes decisões juntos ou cada um tem uma palavra final na sua área? Por exemplo, já aconteceu de um impedir o outro de tomar uma decisão que poderia ter dado errado? Não. Sempre juntos, né? Sempre juntos. Tudo que Tudo a gente junto. toma de decisão, a gente bota no papel ali tudo que pode dar certo e errado, faz pró e Discute. contra e ora muito juntos. Uhum. E se tiver que ser, a gente aceita, entendeu? Mas a gente nunca se vetou, né? Uhum. Nunca. Legal.
Se vocês pudessem voltar no tempo, tem alguma coisa que vocês mudariam? Alguma decisão difícil que vocês tomaram? Eu queria ter conhecido a Eterna antes. Ah. Eu falei isso, eu queria muito ter conhecido. Pô, Queria eles muito. levantam a bola pra gente É direto. sério, de verdade, eu queria muito. Acho que a gente fez alguns investimentos em imóveis, né? Uhum. E lá atrás a gente não teve muita orientação de como lidar com isso. Então, acho que isso foi um ponto que pegou muito. E quando a gente leva para os atletas, nossos amigos, a gente fala, olha, consulta primeiro, sabe? Conversa primeiro com quem entende de dinheiro, que tem outros caminhos. Tá? Então, acho que a gente mudaria isso, né? Eu mudaria isso. Mas hoje a gente fez uma limonada, né? Do limão que a gente tá... Então, assim, corrigimos com a ajuda do Verô. Verô deu muito... Verô, beijo pra Obrigado, você. meu amigo. Obrigado por tudo. Verô nos ajudou muito. Bela, muito, uma muito, muito. corrigida em tudo, assim, não só na carteira de investimentos, mas no Tudo, planejamento gente. futuro, sabe? Então, a gente começou a pensar melhor, assim, no que iria fazer depois que a gente encontrou vocês. Legal. E eu acho que isso seria uma coisa que eu teria feito diferente mesmo. Com certeza. Procurado alguém para me ajudar. Entendido que eu não sou profissional no que eu não sou profissional, sabe? Exatamente. A gente sempre fala isso, né? Sei lá, acho que é a terceira vez, quarta vez que a gente fala nisso, mas é importante. Vocês têm um time multidisciplinar dentro das quadras, na carreira profissional. Tem que ter um time fora também para cuidar das coisas que vocês às vezes não têm conhecimento, ou não tem foco, não tem tempo, Não dá para cuidar de tudo o tempo inteiro, entendeu? Você precisa terceirizar alguma coisa em algum momento da vida. E aí você tem uma parceria boa, assim, e ajuda muito, cara. E eu acho que o que a gente pode levar para os atletas da base também, enfim, então, começando não só os atletas, mas a comissão técnica, porque eu tava do lado de trás da quadra ali trabalhando. Uma vez, quando a gente tava jogando Superliga, um assessor da XP veio conversar com os jogadores. E ele conversou comigo naquela época. Ele sentou comigo, fez um planejamento, e eu falei, cara, o que eu tô ganhando hoje, eu não vou conseguir. É o que a Ju falou, a gente às vezes gasta... Aquilo é pouco, às vezes a gente tá recebendo menos, né? A comissão técnica não ganha igual um jogador, né? Mas eu poderia sim ter começado antes. Não é porque o jogador tá ganhando R$100 que ele não possa começar a investir, sabe? É essa mentalidade que eu quero quebrar hoje. Que um atleta, se ele tá começando, não esperem começar a temporada em setembro. Ah, estou da base, vou começar a receber... Se planeje antes, não espere. Acho que se eu tivesse feito isso também, pessoalmente, antes de casar com o Matheus, também teria me ajudado. Legal. Eu falo muito que é sobre treinar o mental, né? Não importa se eu tô guardando 50 mil por mês ou R$100. Exatamente. Não importa é estar guardando, porque você cria esse exercício mental e aí você começa com 100, daqui a pouco é 1.000 e é hábito, exatamente. Se torna um hábito. Muito legal. E, Amanda, hoje você acompanha a carreira de diversos atletas, né? Então, o que diferencia para você aqueles que constroem uma carreira duradoura daqueles que vivem apenas uma boa fase? É uma pergunta bem complexa. Eu, assim, particularmente falando, eu acredito que a vida pessoal influencia muito dentro da quadra. Então, por exemplo, nós como casal, quando a gente decidiu sair, toda essa questão de regrar o nosso estilo de vida, tudo que a gente faz fora da quadra, nosso planejamento, desde as férias que a gente comentou aqui, faz diferença para uma carreira longeva. Então, eu acho que isso determina o sucesso muitas vezes. Porque às vezes o cara tá no ápice, ele ganha muito dinheiro, ele gasta tudo que ele tem, e não tem planejamento nenhum, né? Então, eu acho que essa parte de extra-quadra, fora da quadra, faz total diferença, né? Que eu vejo no Krau, o que ele faz. Desde um hábito de dormir cedo, não beber álcool. Fazer essas coisas que realmente vão colaborar, né? Para a saúde dele e para o sucesso. Então, muitas vezes o cara vai lá, tem um pico, ganha o dinheiro, tal, resolve, gasta, não treina nas férias, volta quebrado. E aí a carreira não fica longa, né? Boa. Tinha uma pergunta exatamente sobre isso. Eu imaginei que ia ser essa linha de raciocínio de vocês, né? Da construção da carreira de longo prazo, ela depende dessas decisões de curto prazo, diário. Exato. Perfeito. Vamos falar sobre a maior bênção que vocês têm na vida de vocês. O que mudou ali na maneira de vocês planejarem a vida depois da chegada do Caleb? Olha, ele veio no momento certo, primeiramente, né? Que ele nasceu nas férias. Foi planejado isso? Não planejar. Deus abençoou. Então, ele nasceu nas férias, cara. Isso ajudou muito a gente, que os primeiros dias a gente teve rede de apoio, a gente conseguiu fazer todo o processo do Nasceu aqui, né? dele no Brasil. Teve a família, né? Nossa, isso facilitou muito nossa vida, porque se tivesse sido fora do Brasil ia complicar um pouco. Então, a gente já começou a se organizar sabendo que o nascimento dele seria nas férias, né? E a partir daí, cara, tudo foi ficando mais tranquilo. Então, a escolha do time foi baseada no nascimento dele, a escolha do lugar foi baseada no nascimento dele.
os investimentos do futuro ali no período, né? Foram baseados, tipo assim, ó, eu vou precisar um pouco mais de liquidez. Se acontecer alguma emergência, ou, por exemplo, o parto, não sei que horas que ele vai nascer, o parto é caro. Então, toda essa parte financeira a gente planejou muito bem, pensando que ele iria nascer naquele momento. E aí a temporada rolou exatamente da maneira que tinha que ser, cara. A gente chegou no lugar certo, já tinha escolhido o apartamento com antecedência, o clube já sabia que ele ia chegar pequenininho, pô, ele chegou com 40 dias lá, né? 40, quase 50 dias. Então o time já deu suporte, e aí, cara, a nossa rotina mudou pouco. Né? Mas a nossa vida mudou muito. Bastante. Que a rotina de treino, de tudo mais, assim, cara, não tem como fazer, mudar, né? Então, às vezes é um cochilinho que eu dava menos, eu ia dormir um pouquinho mais tarde. Dormiu muito menos essa temporada. Jogou muito bem. Dormi muito menos. Mas a nossa vida mudou completamente, né, cara? Ter ele em casa é uma alegria, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, não para um segundo. É bom demais, né? E antes das nossas decisões era só eu e ele, né? Então, encarar um país novo, uma língua diferente, uma região um pouco mais arriscada. Vamos para tal país um pouco mais arriscado? Vamos. Agora a gente já não tem mais essa... A gente tá no modo conservador, né? Acho que a gente tem que pensar nisso. A gente estava conversando, né? Foi a primeira vez que eu renovei o contrato no time, né? A gente sempre, graças a Deus, sempre tem... trocado por lugares melhores, assim, né? Tem sempre ido para lugares bacanas. Não faltou proposta, né? Não faltou proposta. A Amanda sabe, no final da temporada ali, a última semana de vir embora, a gente tava com... Eu botei tudo na mesa e falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? E a gente optou por ficar, né, na Itália pela facilidade, por já conhecer lá e porque é uma segurança para nós, para ele. Para mim, profissionalmente, é muito bacana. A liga lá é incrível e eu vou ter a oportunidade de talvez conseguir minha cidadania italiana também. Legal. Então, eu precisava de mais esse período lá para conseguir colocar tudo nos trilhos, assim, né? E aí, esse foi o motivo da nossa escolha lá. Mas, com certeza, daqui para frente agora não dá para tomar os riscos que a gente tomava antes. Sabe? É uma dúvida agora, é curiosidade pessoal mesmo. Com relação à escola, educação, como que vocês imaginam isso, assim? Porque daqui um tempinho, daqui um ano e meio, vai colocar... Já tô sofrendo por antecedência. Então. É uma coisa, mas é uma coisa que eu pensava. E sem saber como muito. Que vai ser o ano que vem, né? Pô, eu vou continuar na Itália, não vou... Eu acho que essa questão... A gente esperou um pouco esse tempo, planejamos 7 anos para ter o nosso primeiro filho por causa disso mesmo, sabe? Porque daqui a pouco ele começa a ir pra escola, a gente não sabe como é que vai funcionar, mas uma coisa eu tenho certeza, somos gratos pela oportunidade dele aprender vários idiomas, de estar imerso em culturas diferentes, como eu falei. Eu acho que isso não tem nada que pague, sabe? Vai ser difícil. Nem todo lugar a gente vai encontrar uma escola de confiança, uma situação que nos deixa confortável. Mas eu acho que é uma oportunidade única, até porque a gente tem mais 10 anos, né? Se Deus quiser. E passa rápido. Então, a gente tem que viver intensamente. E o Caleb tá nessa onda com a gente, né? Já nasceu. Ele é nosso parceirinho. Ele é rolezeiro. Com a mala pronta já. Ele gosta de rolê, assim. É legal. A gente tem experiência de outros amigos nossos, né? Que tem criança pequena, coloca a criança em escola bilíngue, Sempre então, tem um jeito, né? Não tem problema, assim. A criança, ela se adapta muito fácil, aprende. São muito mais inteligentes do que a gente imagina. Sim, com certeza. Então, para eles aprenderem outra língua, aprenderem a estar na dinâmica de grupo ali, para eles é uma maravilha. Eles nem pensam. Para eles tá tudo gostoso, tudo bacana. Nas próximas férias ele vai chegar falando português e italiano aqui com a gente. Vai. Tomara, a nossa ideia é treinar italiano. Tomara. Legal. Tem pergunta aí? Amanda, como que foi conciliar, né, a maternidade com a questão da empresa, mudanças por conta, né, você sai do Brasil, vai pra Itália, e você falou, né, que às vezes você tinha que ficar um pouco, às vezes sozinha, porque o Krau ele ia jogar, e nem sempre você conseguia acompanhar. Então, como que foi esse período pra você? Acho que a gente esperou o momento certo, assim, um equilíbrio na empresa de ter pessoas de confiança. E eu consegui sair de cena na hora que eu tinha essas pessoas posicionadas no lugar certo. E eu consegui viver a maternidade, ao mesmo tempo um pouco estressante, ter que lidar com a empresa, com, né, outras questões que não fossem o Caleb, no caso. Gerir uma casa também não é fácil, parece que é fácil. Viver lá fora, Eurotrip, não é bem assim, né? A gente tem que ter toda uma dinâmica dentro do lar, desde refeição, tudo, porque ele é um atleta, ele depende daquilo que ele consome também. Então, assim, eu tenho que preparar as refeições, tenho que fazer tudo. Mas ter essa equipe pronta na Players no momento que eu mais precisava, quando eu engravidei e tive o Caleb, foi fundamental para mim. Planejamento, né? Acho que planejamento. Você planejou até isso, a empresa, a vida pessoal de vocês, o momento, as férias, né? Tudo, né? Muito legal, muito legal. Krau, pensando na pós-carreira,
E aí? Você planeja focar no que a Amanda o que vocês estão construindo com a Playerson, ou vai empreender de outras maneiras, pretende continuar no esporte? O que você vê aí daqui 10 anos? Olha, a gente conversou bastante sobre isso, porque a Playerson é uma paixão, né? Tá no vôlei é uma paixão que a gente tem e eu não quero me distanciar. Mas eu acho importante, assim, como como tudo que a gente faz com vocês aí no trabalho em conjunto, ter uma diversificação em tudo, sabe? Então, mas não só investimento, sabe? Então, a gente pensou em começar a empreender. Então, agora pro futuro próximo aí, a gente pretende lançar aí um empreendimento nosso. Legal. A gente tem coisas no mercado imobiliário também acontecendo. Então, eu acho que assim, quanto mais diversificação segura a gente tiver, melhor, né? Excelente. A gente não tem certeza de quanto tempo eu vou jogar ainda. Eu gostaria de jogar até quando eu aguentar, pelo amor que eu tenho no vôlei mesmo, mas uma hora a gente acaba, né? Sim, sim. Então, a nossa ideia é empreender e investir a partir de agora em outros ramos que não sejam só o vôlei, sabe? Mas que façam sentido para a nossa vida, tanto agora quanto para o futuro. Legal. Entendeu? Não é que eu quero investir em, sei lá, na NASA. Quero alguma coisa que eu possa ter controle e que eu possa gerir aí, mesmo estando fora do Brasil, enfim. Então, boa. Eu acho que essa chave, pelo menos para mim hoje, ela girou há pouco tempo, porque eu achava que eu deveria sempre estar no esporte. Acho que porque desde os meus 11 anos eu tô no vôlei. Desde sempre, desde pequeno eu tava no esporte. Que eu deveria apenas estar no esporte. Não só com os nossos investimentos, bem, a nossa carteira, ok. Mas assim, realmente investir em outra coisa que não fosse no esporte. E tá sendo muito legal. Tá sendo muito bom. Eu acho que a diversificação, colocar os ovos em cestas diferentes é muito importante. É importante. Tem sido prazeroso pra gente também. A gente fala muito disso também. Tem muito assessor de investimento que fala, não, investe no mercado financeiro só, o mercado imobiliário não rende tanto quanto no mercado financeiro. Não. É importante ter terreno, é importante ter tijolo, é importante ter os empreendimentos imobiliários, que é uma diversificação. Talvez hoje ele não vai dar o mesmo rendimento que o mercado financeiro dá, mas amanhã pode ser que o jogo mude, né? Então, é super importante. A gente tem as ferramentas aqui também para a parte de aquisição de bens imobiliários no escritório. A gente acaba ajudando bastante. Eu acho legal também essa questão de vocês diversificarem bem, porque quando você sai desse pós-carreira, você não sabe exatamente o que você quer fazer, né? Então, tendo essa diversificação, você consegue se encontrar. Ver, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Porque daqui 10 anos a gente não sabe como é que vai estar o mercado. Tô construindo uma marca, tô construindo uma empresa vinculada ao esporte, mas nada me impede de ser empresário em outro ramo. Sim. E eu acho que essa chave acabou de girar pra mim, assim, sabe? Foi um ponto muito importante nessas férias, né? Que a gente acabou investindo em outras coisas. Eu comentei com a Amanda, assim, quando a gente chegou. Aproveitar que esse momento, como você mesmo fala, que a gente é uma maquininha de dinheiro, né? Aproveitar enquanto eu tô tendo esse fluxo de caixa bacana que me permite me aventurar em outros lugares, que eu possa desfrutar disso pra me aventurar de verdade, assim, agora é o momento, né? Agora é o momento, porque eu tenho muito receio de guardar todo o dinheiro que eu posso, manter tudo em investimento, e quando eu quiser investir, empreender, se o meu negócio quebrar, eu não tenho mais fluxo nenhum. É isso. Agora, tipo assim, cara, deu errado, beleza, eu vou correr atrás do prejuízo, eu não tenho saúde, graças a Deus. E vai adquirindo experiências, né? E, pô, é isso. Muito bom. Pessoal, a gente tá chegando já ao fim do nosso bate-papo. Tem o último quadro aqui, que é o bate-pronto, né? Que a gente sempre faz o ping-pong ali. Hoje tá sendo chamado de 2 lados da rede, certo? Então, uma pergunta, cada um a gente vai alterando aqui, Ju. Pode ser? Então, vamos lá. E aí, você pergunta primeiro, a Amanda responde, depois a gente vai trocando aqui. Perfeito. Vamos lá. Um país que mudou a forma como vocês enxergam a vida. Coreia. Por quê? Porque é muito diferente do que tudo que a gente imagina, tudo que a gente vê assim no Brasil. Em relação à limpeza, em relação à organização, em relação a respeito. Os caras Cultura oriental, né? Te respeitam como atleta, organizam tudo para você viver da melhor maneira possível. Respeitam a família respeitam do tua atleta. família. É muito bacana, assim. E sem contar que o país é excelente, cara. É uma cultura incrível, muito fácil, 100% tecnológico.
Ele lê, sabia? Coreano, Amanda tá... Ele lê coreano. mesmo? Aham. Aprendi. Ah, Eu não legal. sei, não faço ideia do que eu tô lendo, mas eu sei cada fantástico. sílaba. Parece Muito eu com bom. hebraico. Hebraico também. Eu leio tudo em hebraico, mas eu não sei o que Que quer legal. dizer. É. Uma habilidade que todo empreendedor deveria aprender com um atleta. Perseverança, eu acho. Perseverança, porque no nosso dia a dia ali, pelo amor de Deus, cara. Se você desiste fácil, acabou pra você. E eu acho que o empresário deveria tentar sim, porque não é um passo errado, né? Um passo em falso que acaba com tudo. Né? Boa. A gente cai e Boa. levanta de novo. Perfeito. Um hábito que mudou a rotina de vocês. Um hábito que mudou. Planilhar tudo. Eu tava pensando nisso. É, Planilhar tudo. que legal. Tudo. É tudo. Desde gastos, né? Seja entradas e saídas, Sim, quanto sim. a reuniões, agendas, pagamento de tudo. A gente tem tudo anotado. Cara, facilita tanto o nosso É. dia a dia, meu. Que legal. Traz clareza. A pra gente só tudo. tem Uhum. 2, 3 meses de férias no Brasil. Se não tá organizado e desenhadinho ali, cara, Até a isso tá gente- planilhadinho? Tudo, meu. Tudo. Tudo. Viagem, quanto tempo fica, quanto tempo eu vou ficar em tal lugar, pra onde eu vou, tudo. Tudo Se você me planejado. perguntar, 5 anos atrás, quanto a gente, sei lá, deixou na Turquia, na mesa do contrato, eu tenho anotado. Caramba. Tudo, tudo, tudo. Eu acho que você ter Tudo. controle nos detalhes, nos pequenos detalhes, Uhum. faz toda a diferença saber onde que tá indo o seu dinheiro. Boa. É, nada é à toa, né? Vocês estão super organizados como vocês estão. A melhor decisão profissional que vocês já tomaram? A melhor decisão profissional? Em que sentido? Contratual? Pode ser. Ou pode ser, por exemplo, você falou, pô, a Coreia mudou meu jeito de ver a vida, enfim. Melhor decisão profissional. A Coreia. Contratual. A Coreia. Melhor decisão profissional foi a Coreia, porque depois de lá eu decidi ir mesmo, né? Foi uma decisão difícil, como você falou, você estava Difícil, que eu um tinha contrato decidido de não 2 ir. A anos, primeira né? vez, né? A primeira vez, a gente foi 3 vezes. Uhum. A primeira foi A primeira o que mudou vez. a nossa Primeira vez. vida. Legal. Foi muito Completamente. difícil ter escolhido ir pra Coreia, cara. É. Porque eu não queria ir de jeito nenhum, e depois que eu fui, cara, mudou A meu gente falou, por que patamar que a de gente não foi jogador, assim. antes? Mudou meu patamar de É. jogador dali, o mercado se abriu de uma maneira muito melhor pra mim, assim, tanto de maneira rentável quanto de respeito, assim, meu nome Uhum. cresceu, assim. Então foi um lugar que mudou muito, cara. A nossa história de vida. Nossa história. Boa. Um sonho que vocês ainda não realizaram. Um sonho que eu não realizei. Fala o teu aí, o meu eu já sei. Nossa, gente, difícil essa pergunta, viu? Olha, se for falar de sonho, eu quero falar que eu desejo que a Playerzone chegue aonde eu espero que ela chegue. Porque são muitos anos de vida investidos numa marca, na projeção de carreira dos atletas. E muitas vezes, esses anos, a gente não tem um retorno claro naquele início, sabe? Uhum. Eu espero que esse retorno venha. Ele venha com o tempo. Porque o que a gente faz é fomentar os atletas, a carreira dos jogadores e tudo mais. Então, quando a gente parar com a carreira do Krau, eu quero ver esse sonho se realizando, sabe? Parar e falar assim, nossa, vamos trabalhar com vôlei? Vamos. Vamos continuar? Talvez, quem sabe, o Krau como um agente, trabalhando nas quadras, uma coisa assim. Eu realmente quero fomentar a marca para esse momento, sabe? Quando eu Legal. terminar, a gente saber se a gente vai continuar ali trabalhando com esporte mesmo, sabe? Boa. É o meu É um sonho. sonho que ainda não realizei. Tem um profissional, pessoal. Profissional, eu gostaria muito de voltar a jogar no Brasil, mas não agora. Tá. Não quero muito poder voltar a jogar no Brasil, ser visto aqui, né? Minha família nunca me viu jogar. Caramba. É verdade. E o meu sonho pessoal é estar perto dos meus pais quando eu aposentar. Ter minha família perto Legal. assim que eu parar, porque não passamos muito tempo longe já, né? Aham. É. Chega. Muito bom. Muito bom, muito bom. Sou eu ou você? Você. Eu? O que a maternidade e a paternidade ensinaram mais do que qualquer experiência da vida? Meu Deus. Acho que todo mundo deveria ter o privilégio de passar pela paternidade e a maternidade, porque é inexplicável. É só vivendo mesmo para compreender, para entender as decisões da vida e tudo. Pra gente só otimizou. Acho que tudo aquilo que a gente tinha como casal só melhorou Uhum. depois da vida do nosso filho. Que legal. Pra É. mim, me ensinou a não ser prioridade. Uhum. A gente Deixa tem uma de ser. prioridade muito maior agora, um cuidado muito maior com ele. Com tudo. Nossa, tudo que tem na nossa rotina do dia, assim. Primeiro, tipo assim, tá, mas e o Caleb? Vai, come, Aham. que roupa? Já comeu? Tá É trocado? tão bom. Tá com a É mochilinha, muito bom. entendeu? É muito Então, bom. Ajudou Muito bom. tanto na parte de rotina,
quanto de prioridade, assim. Ele é nossa Legal. prioridade total. Olha aí. Pessoal, bom, a gente tá chegando ao fim, então. Quero agradecer demais. Foi realmente maravilhoso o bate-papo. A gente falou sobre carreira, falamos sobre paternidade, maternidade, sobre empreendedorismo, sobre planejamento, que eu acho que esse é o recado principal que fica desse bate-papo de hoje. Então, agradecer demais a parceria de vocês, o quanto que vocês estão abertos aqui a gente, e quanto que é legal ter vocês como parceiros aqui na Eterna. E agora como embaixadores também da Eterna. Então, a gente tem um kit aqui de presente personalizado para vocês. Ai, gente, que lindo! Meu Deus, a gente fazia isso no Players Cast, a gente tava lá, ó, Eterna Capital pra todo mundo, agora a gente. Muito bom. Que legal, que lindo. Tem um presente pro Caleb aí também. Ai, meu Deus. Olha só, meu. Cara, vocês acertaram demais. Eu tava querendo um copo térmico. Nossa, meu. Que lindo, gente. Não viu sem boné. Bonézinho. Ó o boné. Caramba, vocês acertaram muito. Ai, gente. Ai, meu Deus, Krau, olha Olha aqui. Ai, que legal. Tem um aí no seu Só que eu também. tô preocupado, porque o Caleb é um gigante. Ah, mas vai dar. Já vai usar Tem agora uma outra ainda de outra pra- cor aí, ó. pra entrada de novo. Pra combinar com o bonezinho do pai. Ai, gente, que lindo. Muito Que obrigada. legal. Nossa, vai usar Vai muito. ter uma foto Vai ser o já, garoto já. propaganda agora. Ah, que lindo. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem deixar um recado final aqui, o @ de vocês, da Playerson, o canal aberto para vocês falarem agora aqui no final. Olha, recado final. Não percam tempo de vocês. E entrem em contato aí com a galera logo, porque, muda a vida. Muda a vida. Não tem jeito. Parece até que a gente está fazendo de propaganda, mas quem conhece a gente, os nossos amigos, sabe que não é. A nossa vida é desse jeito mesmo, é tudo regrado, a gente é assim. Não tem nada de chatice, a nossa vida é desse jeito mesmo. É assim que a gente leva e a gente quer o melhor para os nossos amigos. Então, se você aí está assistindo me considera um amigo teu, cara, se planeja, entre em contato aí com a Eterna Capital, porque muda a vida da gente mesmo, de verdade, sem nenhum tipo de politicagem. Que moral, Siga a que nossa moral. página players.on se vocês precisarem de algum material esportivo, alavancar a carreira de vocês, a gente está à disposição para ajudar sempre. Muito E bom. se quiserem conhecer o Caleb, segue a gente no Instagram, o meu é @Krauschuk. Muito bom. Amanda.Barce. Boa. Isso aí, pessoal. Bom, se vocês gostaram desse episódio, deixa o like, compartilha com os amigos, manda aí pro pessoal que você acha que seria interessante ouvir. Siga a gente nas redes sociais, então no Instagram, @EternaCapitalOficial, nosso site, www.eternacapital.com.br. Nós temos o Eterna Capital no YouTube também, né, Ju? Uhum. E Muito no bom. Spotify No também. Spotify O Spotify tá como EternaCast. Isso aí. E é isso, pessoal. Agradecer para quem ficou até agora. Deixe seus comentários aí. E a gente, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado bastante, porque eu gostei muito desse bate-papo. E a Ju foi muito bem na estreia dela. Apesar de estar nervosa, ela foi muito bem. Ju! Obrigado, Ju. Veronese. Veronese. Que se cuide. E, bom, um abraço para pro Verô, né? Que foi papai pela segunda vez agora. Então, Exatamente. parabéns aí para Joyce e pro Verô. E este episódio do EternaCast é um oferecimento da Almint, que há 45 anos se dedica a cuidar de pessoas com excelência, confiança e inovação. Para sua saúde, vida ou viagens, conte 100% dos seus dias com a Omint. Muito obrigado, Mint. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.